Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Há um cântico que ele é baseado em um salmo e ele fala sobre a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Vamos louvar o Senhor apenas com uma parte desse cântico. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. André está chegando ali. Nós vamos adorar a Deus com esse cântico. Peguei eles de surpresa. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia enquanto eles estão se preparando em Hebreus capítulo 3. Você já deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 3. Vou pedir para a irmã Karen colocar aqui só o texto, Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, só para que os irmãos possam se lembrar do texto e não se perderem. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Que a voz do Senhor, ela alcance o nosso coração nesta noite. Nós vamos ler Hebreus capítulo 3 e você acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo, é pequeno, só tem 19 versículos, e nós vamos compartilhar essa palavra com os irmãos. Verso 1 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3, volto para o verso 1. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, que ouçamos a voz do Teu Espírito Santo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das verdades sobre o caráter de Deus que a Bíblia, a palavra do Senhor nos revela, é que o nosso Deus, Ele é imutável. Nosso Deus, Ele não muda. O próprio nome de Deus que Ele revela a Moisés, quando Ele chama Moisés para a vocação de ser aquele que iria libertar o seu povo do Egito e fazer o povo sair daquela situação e caminhar para a terra prometida que Ele já tinha dito a Abraão que iria lhe dar, Ele revela justamente a Moisés que aquele que estava enviando é aquele que permanece sempre o mesmo. É aquele que é fiel às suas promessas. É o mesmo Deus que tinha dado as mesmas promessas a Abraão, a Isaque, a Jacó. O mesmo Deus, o Deus eterno, o Deus imutável. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós somos diferentes de Deus. Enquanto o nosso Deus é imutável, e isso é uma das suas características, nós somos mutáveis. Nós mudamos. Infelizmente, muitas vezes nós mudamos e mudamos para pior. E eu queria chamar a sua atenção para você se lembrar de quando você foi chamado pela primeira vez pelo Evangelho da graça de Deus e conheceu Jesus Cristo como seu Salvador. Eu acredito que você lembre ainda da alegria que inundou o seu coração quando você conheceu, quando você ouviu a voz do Senhor e conheceu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, quando o Espírito Santo gerou uma nova vida no seu coração. A alegria, a paz, o prazer nas coisas de Deus, a alegria em começar a orar, em começar a descobrir as coisas espirituais, a verdade do Senhor que é revelada a nós. Eu acredito que você que é crente, que é nascido de novo, verdadeiramente, você se lembra do começo da sua fé, e você sabe que muitas vezes, aquela alegria que existia no seu coração lá no princípio, ela pode não existir mais, ou não ter existido em muitos momentos depois daquele tempo, daquele dia que você teve um encontro com o seu Salvador. E hoje, eu não sei como está hoje, como está o seu coração hoje, como está a sua vida hoje. Será que a sua vida, ela tem hoje a mesma alegria, o mesmo prazer que você tinha naquela época? Estou falando para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Será que você tem crescido? Será que você continua buscando a presença de Deus? Será que você continua orando, lendo a Bíblia, tendo interesse pelas coisas espirituais? Ou você tem mudado? Ou nós temos mudado? Será que há alegria no nosso coração em vir à casa do Senhor e adorar o seu nome como existia antigamente?
A igreja de Éfeso, ela é acusada por Jesus porque ela perdeu o primeiro amor. E o Senhor lhe chama a voltar, a arrepender-se e a buscar novamente, a vivenciar aquele primeiro amor que ela tinha perdido. Nosso Deus não muda, mas nós mudamos, irmãos. Nós temos mudado. Talvez você tenha mudado. E não tenha mudado para melhor, mas para pior. Talvez essa mudança te levou a se afastar do nosso único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por você e por mim. Talvez você tenha se afastado dele. O livro de Hebreus é um livro que chama a igreja do Senhor, aqueles que são crentes de verdade, a voltarem-se para Deus e a não serem enganados e levados para distante do Senhor por meio da apostasia, por meio do abandono da fé, por meio do afastamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está o seu coração nesta noite? Essa palavra ela vem nos exortar justamente a lutar contra a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono. Apostasia é você deixar, é você voltar-se para um caminho diferente daquele que você andava. Se você andava no caminho da fé e você abandona esse caminho da fé, que era o que estava acontecendo aqui com muitos hebreus, eles estavam deixando a fé no Senhor Jesus Cristo e muitos estavam voltando para o antigo judaísmo de quem eles tinham se libertado. E o autor da carta aos Hebreus, está chamando esses irmãos a atenção para que eles não apostatem da sua fé, para que eles não abandonem o Senhor Jesus Cristo, porque se eles abandonarem a Cristo, isso vai demonstrar que eles nunca pertenceram a Ele, porque aqueles que pertencem ao Senhor, eles vão lutar até o fim. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, assim como Cristo tem chamado a minha atenção durante esta semana, nessa palavra. Quando o Senhor falou ao meu coração e me questionou sobre a minha vida, sobre a minha alegria, sobre a minha comunhão com Ele, sobre o meu andar com Ele, sobre a minha vida de oração, sobre a minha leitura da palavra de Deus, sobre a minha alegria na presença dEle. Você se alegra nas coisas de Deus? Você ainda tem desejo de estar na presença do Senhor, como você tinha antes? Você tem prazer em orar e buscar a face de Deus, como você buscava no começo da sua fé? É claro que nós precisamos amadurecer, e de alguma forma nós precisamos mudar, mas mudar positivamente. Mas alguns têm mudado negativamente. Alguns têm negado a sua fé, têm abandonado Jesus Cristo, talvez não de boca, talvez não no sentido de se afastar literalmente da igreja, da casa de Deus. A igreja é o povo, a igreja somos nós. Se afastar da comunhão, mas já se afastaram no coração, já se afastaram na vida, já se afastaram nos pensamentos, já se afastaram nas suas práticas, nos seus interesses. E esse é um grande problema, irmãos, porque hoje ou amanhã nós vamos estar diante do tribunal dele. Hoje ou amanhã nós vamos estar diante daquele que vai julgar todas as coisas e em quem nós vamos nos segurar. O texto de hoje nos ensina pelo menos 3 grandes verdades que precisam ser abraçadas e praticadas pela igreja do Senhor, para que ela não apostate da sua fé, para que ela não abandone a sua fé em Cristo. O autor aos Hebreus, ele tinha acabado de mostrar que Cristo é superior aos anjos. Em Hebreus ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, que Cristo é superior a todas as coisas do Antigo Testamento, que Cristo ele está acima de tudo, que Cristo é superior a Moisés. E é isso que ele vai falar aqui, especialmente nesse capítulo, no capítulo 1 e 2, ele se detém a superioridade de Cristo aos anjos, e aqui ele vai trabalhar a superioridade de Cristo a Moisés, porque Moisés era tido para os judeus como o maior. Ele tinha sido mediador entre Deus e o seu povo. Moisés era considerado como um grande fundamento da fé dos judeus, do povo do Senhor do Antigo Testamento. Mas o autor aos Hebreus está tentando mostrar àqueles irmãos que Moisés ele serve
como um homem de Deus no processo histórico da salvação, mas que tudo que ele faz não se compara a Cristo, porque Cristo é muito maior e mais glorioso do que Moisés. Ele foi importante? Foi. Deus usou ele para entregar as tábuas de pedra da lei aos judeus, ao seu povo no Antigo Testamento? Sim, ele usou em Êxodo 34. Mas o Senhor, ele é maior do que Moisés. E o autor aos Hebreus, ele vai chamar a nossa atenção justamente diante disso. A primeira verdade que nós devemos abraçar, que o autor nos chama a atenção, para que não venhamos apostatar da fé, está no versículo 1. Quando ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, que está com A maiúsculo aí na sua Bíblia, e o sumo sacerdote, ou sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus. Interessante que ele usa o nome humano para se referir à obra de Cristo. Ele não chama ele de Jesus Cristo, mas ele chama ele pelo nome pessoal. Jesus é o nome dele, que o anjo disse que Maria deveria dar esse nome porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E o autor aos Hebreus primeiro chama a igreja. Ele diz que está escrevendo à igreja porque ele chama todos de santos irmãos. Santos porque nós fomos separados e santificados pela obra justamente de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Se você observar aí no capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus, você vai observar que o escritor de Hebreus, ele diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Verso 14 do capítulo 2 de Hebreus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele quem? Jesus Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que são os que creem. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, ou seja, para morrer em favor do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, como eu enfrento a tentação? Como eu venço a tentação da apostasia, da incredulidade que pode crescer no meu coração e do abandono, do afastamento do Senhor? Primeiro, eu preciso considerar atentamente a Jesus Cristo. Eu preciso olhar fixamente para Ele. Eu preciso buscar o Senhor e olhar para Ele, não abandoná-lo jamais, mas observar quem Ele é e o que Ele fez. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Por isso, santos irmãos, vocês que já foram separados e santificados pela obra dele na cruz, vocês que também foram chamados com um chamado do Espírito Santo no coração, ele diz: vocês que têm a vocação celestial, a participação da vocação celestial, considerai atentamente, olhai sempre. Não olhem para as dificuldades, não olhem para os problemas, não olhem para as lutas, mas olhem para Jesus, porque Ele é quem? Ele é o apóstolo. Ele está dizendo aqui, Ele é o enviado de Deus. Enviado para quê? Para nos salvar,
para dar a sua vida por nós, enviado para fazer a vontade do Pai em nosso favor. Ele é o apóstolo, e apóstolo não somente é enviado, mas apóstolo aqui traz uma ideia de embaixador, aquele que recebe a autoridade de quem o envia. Quando ele diz que tem a autoridade dada pelo Pai, as suas obras testificam que ele e o Pai trabalham juntos. Capítulo 5 de João, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra que eu faço no poder do Pai, é Ele que testemunha de mim. João Batista falou ao meu respeito, mas eu não dependo do testemunho de homens, há outro que testemunha a meu respeito, e ele diz que esse outro é o Pai, porque as obras que Jesus Cristo faz, ele tinha curado o aleijado lá no tanque de Betesda, e ele diz: a obra que eu faço é porque o Pai está fazendo através de mim. Olhe para o apóstolo, olhe para aquele que foi enviado, Jesus Cristo, que veio para morrer em nosso favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 de João 3, e João ele trabalha muito a questão da missão de Jesus. No verso 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o apóstolo, com um A maiúsculo. Ele é o enviado de Deus, ele é o embaixador de Deus, para vir cumprir a missão de Deus, para nos salvar. Mas ele não é somente isso. Devemos olhar firmemente para ele, porque ele é apóstolo, mas ele é sumo sacerdote. Só que ele não é um sumo sacerdote como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sumos sacerdotes eram apenas figuras de quem ele verdadeiramente é e da sua obra perfeita. Enquanto que o profeta fala em nome de Deus para o povo de Deus, o sumo sacerdote ele fala em nome do povo para Deus, ou ele faz pelo povo o que é necessário para que o povo seja perdoado nos seus pecados. O sumo sacerdote ele tem essa tarefa de representar o povo diante de Deus. E no capítulo 2, nós vimos aqui, acabamos de ler, eu não vou repetir a leitura, mas vocês viram especificamente no versículo 17, que diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o que, irmãos? Propiciação pelos nossos pecados. Vocês lembram que o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele tinha que aspergir o sangue dos animais inocentes que morriam em favor dos pecadores, 7 vezes sobre uma tampa de ouro maciço que ficava sobre a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Lembram que havia um dia sagrado, o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, vocês estão lembrados disso? E que o sumo sacerdote deveria sacrificar animais em favor do povo. Havia 2 bodes, o bode emissário, o bode da expiação, e ali ele entrava no Santo dos Santos com o sangue daquele animal que morria em favor por ele e em favor pelo povo. Eu não vou entrar nos detalhes do sacrifício, da expiação, para que aquele sangue representasse justamente o inocente que substitui o pecador e que morre em favor do pecador para que o pecador seja perdoado. O sangue deveria ser lançado naquela tampa que cobria ali os 10 mandamentos. Vocês estão percebendo como a coisa é simbólica no Antigo Testamento? Ele entrava com sangue uma vez por ano, e quando ele entrava no lugar santo dos santos, onde Deus descia como um fogo para consumir o sangue que era aspergido 7 vezes naquela tampa sobre a lei. Interessante, aquela tampa se chamava a tampa do propiciatório. Ela era uma tampa que cobria a lei, e o sangue tinha a ideia de cobrir a tampa. É o sangue que é jogado sobre uma tampa que por baixo dela tem os 10 mandamentos, que são quebrados constantemente por quem? Por nós que somos pecadores. E aí, a ideia do sangue nos cobrir de quê? Da ira de Deus. A ira de Deus que é representada pelo fogo que desce ali. A sua presença santa precisa punir o pecado do homem. E quando ele desce ali como um fogo para punir o pecado do homem, quem é que ele consome? O sacerdote, o sumo sacerdote ou o sangue? Ele consome o sangue.
mostrando que ele aceitou o sacrifício que foi feito em lugar do pecador. O sangue que cobre esse homem que quebra constantemente os 10 mandamentos que estão ali representando a vontade do Senhor. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote que derrama seu próprio sangue para que venha nos cobrir de todo pecado diante dele para todo sempre. Ele é um sumo sacerdote que não terminou a sua obra, completou a sua obra sacrificial, mas permanece à destra de Deus, intercedendo por nós, e naquele grande dia nós teremos ele ao nosso lado, quando o Senhor, Deus o Pai, estiver nos julgando, e tiver todo o direito de nos punir, não vai nos punir, porque nós já fomos punidos na pessoa do sumo sacerdote Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como ele diz aqui, ele é autor da salvação deles, no versículo 10. Olhe para Jesus Cristo. Você tem se afastado de Deus? Seu coração está distante do Senhor? Olhe para Jesus Cristo, considere atentamente Jesus, porque Ele é o apóstolo e Ele é o sumo sacerdote. Segundo, considere atentamente a Jesus, não só porque Ele é apóstolo, ou não só porque Ele é sumo sacerdote, mas Ele é maior do que aquele que foi considerado o maior no Antigo Testamento. Ele é maior do que Moisés. É isso que o texto vai dizer no versículo 2 até o versículo 6, a parte A. Quando ele diz aqui, verso 2 do capítulo 3 de Hebreus, o qual é fiel, aquele que, ele vai dizer que Jesus é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior, olha, ele é digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel. Veja, o autor faz questão de dizer, Moisés era fiel. Moisés era fiel a Deus. Em toda a casa de Deus. Traduz a casa de Deus por igreja, casa de Deus por povo de Deus. Casa de Deus não é o templo. Casa de Deus é o povo que Moisés cuidou e foi fiel àquele povo durante 40 anos ali no deserto. Moisés foi fiel à casa de Deus e ele diz aqui, Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é fiel à obra de Deus. Então, quando ele diz, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Veja que a casa é a igreja. Então ele é maior do que Moisés. Por que ele é maior do que Moisés? Porque ele é mediador de uma aliança muito maior. Ele é maior do que Moisés porque, apesar de Moisés ter sido fiel à sua missão, como diz Números capítulo 12, você não precisa abrir, só se você quiser, mas Números 12, versos 6 e 7, diz que Moisés era fiel a Deus. Moisés, ele era fiel a Deus, para a igreja de Deus no Antigo Testamento, ele era fiel à casa de Deus. Mas Jesus, ele tem muito maior honra e muito maior glória do que Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele foi fiel à casa de Deus, mas Jesus Cristo, ele tem maior honra porque ele é o criador da própria casa. Se Moisés foi fiel à casa de Deus, foi fiel como um servo, tudo bem. Foi fiel como aquele que está envolvido, como aquele que faz parte da casa, da igreja. Jesus Cristo, além de fazer parte, ele é o próprio criador da igreja. Ele é aquele que funda todas as coisas. Veja aqui o versículo 3 da nossa lição. Diz aqui, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele está escrevendo a judeus, irmãos. E os judeus valorizavam demais Moisés, pelo fato dos 10 mandamentos, da lei, do homem que Moisés foi, um homem que tinha intimidade com Deus, que era chamado amigo de Deus, que era fiel a Deus. Mas ele diz, Jesus é maior e tem muito maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que casa tem aquele que a estabeleceu. Ele vai dizer a razão porque Jesus merece maior glória, porque é Ele quem estabelece a casa de Deus, é Ele quem funda a igreja, Ele é o Pai da igreja, porque a obra do Pai se dá através da obra do Filho. Perceba, irmãos, se vocês
observarem aí em Hebreus capítulo 1, veja Hebreus capítulo 1, verso 2. Ele vai dizer que Jesus, ele é criador do próprio universo. No capítulo 1, verso 2 diz: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que ele é a pedra angular do edifício de Deus, da igreja de Deus. Ele é o fundamento, ele é a base. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 11, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 17, para a gente adiantar. E vindo evangelizou, paz a vós outros, que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha, a casa de Deus, a família de Deus. E ele vai dizer aqui, olha, tanto que ele vai usar o exemplo de uma edificação, no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra fundamental, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a casa de Deus e só existimos por causa de Jesus Cristo, da obra que Ele veio realizar em nosso favor. Foi Ele quem nos alcançou, foi Ele que nos chamou para a vocação celestial, foi Ele que nos restaurou, foi Ele que nos deu a nova vida, é Ele quem é a razão da nossa existência. É por meio dele, irmãos, que nós somos a casa de Deus. Moisés tinha honra na casa de Deus? Tinha. Porque ele cooperava na casa de Deus. Ele trabalhava com o povo de Deus. Mas Jesus é aquele que estabelece a casa, por isso ele precisa e merece toda a honra e toda a glória acima de todas as coisas. É isso que o autor está dizendo. Precisamos olhar para Cristo, para Jesus Cristo, porque Ele é o apóstolo e Ele é o sumo sacerdote. Precisamos olhar para Cristo, porque Ele é maior do que Moisés. E é maior do que Moisés, porque Ele é o fundador da igreja, da casa do Senhor. Ele é o fundador do próprio universo. Tudo que Deus faz, faz por meio do Filho. E devemos, irmãos, exaltá-lo e olhar para Ele, ou olhá-lo como superior a Moisés e merecedor de maior glória. Fixarmos os nossos olhos nele, porque Moisés era apenas um servo, mas ele é o Filho, o próprio Filho de Deus. É isso que diz o verso 5 e o verso 6 de Hebreus capítulo 3. Quando ele diz, e Moisés era fiel, sim, em toda a casa de Deus, mas ele é claro, ele diz como servo. A palavra servo aqui não é escravo. A palavra servo aqui não é uma pessoa forçada a servir. Não é como um servo que você exige que ele te sirva. Mas a palavra servo aqui indica alguém que serve de forma deliberada. Alguém que serve por querer servir e não porque é forçado a isso. Então Moisés era um servo, mas Jesus Cristo é maior do que ele, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Filho, ele é o dono. Ele não é um servo simplesmente, ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que governa sobre tudo. Ele é o Filho, o próprio Filho. Se Ele é o que estabelece, Ele também é o Filho que tem direito a tudo. Vocês entendem?
ele não só estabelece, mas também ele é filho que tem direito a tudo. Ele é maior do que Moisés, tem mais honra e glória do que Moisés, porque Moisés era um servo, era fiel, era, mas como comparar ele àquele que é Senhor de todas as coisas? Interessante que ele vai dizer algo aqui sobre Moisés, no versículo 5 de Hebreus, se você observar aí na parte B, quando ele vai dizer que Moisés era um servo, ele diz que Moisés era servo para testemunho das coisas, veja, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés serviu a Deus como um testemunho de coisas que iriam acontecer. Então a obra de Moisés apontava para outro homem. É isso que ele está dizendo, que tudo que Moisés fez apontava para um outro que tinha mais glória do que ele. E é isso que Moisés vai dizer. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e versículo 18. Quando Moisés está se despedindo do povo de Israel, que está para entrar na terra prometida, enquanto ele sabe que vai morrer, que não vai poder entrar na terra, porque ele bateu na rocha, na segunda prova que o povo fez em relação ao Senhor. E na sua indignação, Moisés não foi fiel plenamente como Jesus Cristo fez, ele também tinha suas falhas, mas é considerado fiel na casa de Deus, pela sua vida toda, mas ele falhou no incidente da rocha, não na primeira vez, mas na segunda. Em vez dele ordenar, ele bate na rocha. E não se sabe bem a interpretação do que aconteceu ali, mas provavelmente a razão principal é porque, nós sabemos disso, ele não foi totalmente obediente àquilo que Deus tinha falado para ele naquele momento. Mas observe capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, quando diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Versículo 18: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Como é que eu sei que esse profeta é Jesus? Pelo livro de Atos. Eu falei isso aqui na quinta-feira. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 23, ou 22 e 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro vai dizer que esse profeta é justamente Jesus. Capítulo 3, versículo 22, diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja o verso 26 de Atos 3. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele vai dizer que Jesus Cristo é esse profeta, o Jesus Cristo que ele tinha acabado de anunciar, aquele aleijado que estava na porta do templo e que pediu a ele dinheiro, pediu alguma moeda, e ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta-te em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta. Jesus Cristo vai dizer que Moisés falou dele em João capítulo 5, no verso 46 e verso 47. Porque ele é maior do que Moisés? Porque Moisés testemunhava acerca dele mesmo. Moisés testemunhava acerca do próprio Cristo. No versículo 46 do capítulo 5 de João, diz assim: porque se de fato cresces, ele está falando para os que não criam nele, para os que examinavam as Escrituras e não conseguiam enxergar Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento.
Ele diz aqui no verso 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, portanto, ou porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus está dizendo, Moisés escreveu a meu respeito, se porém não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos, como lutar contra a apostasia? Como lutar contra o afastamento de Deus? Será que você não tem se afastado de Deus? Será que nós não estamos distantes do Senhor? Será que nós não estamos como a igreja de Éfeso, que em algumas áreas nós continuamos firmes, mas naquela que é a mais importante, nós temos abandonado o Senhor, nós temos abandonado o primeiro amor. Nós estamos distantes dEle, nós não sentimos mais a Sua presença, nós não oramos mais e não choramos mais diante dEle, nós não separamos mais tempo para orar, nós não lemos mais com prazer a palavra tem se tornado um peso para nós. Vir para a igreja tem sido um fardo, ouvir a mensagem ou a palavra de Deus tem sido algo terrível para nós. Será que a nossa condição é essa? Será que nós perdemos aquela alegria que nós tínhamos quando nós conhecemos a Cristo? Quando Cristo falou ao nosso coração pela primeira vez, e o Espírito Santo fez com que a sua voz fosse ouvida no mais profundo da nossa alma? Será que nós continuamos os mesmos ou nós temos mudado para pior? A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para Jesus Cristo. Ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote, ele é maior do que Moisés, pois ele é quem cria a casa de Deus, a qual somos nós, e ele é o Filho de Deus, o qual está sobre todas as coisas, até mesmo sobre a própria casa. A segunda coisa, irmãos, está no versículo 6, na parte B. Se primeiro nós temos que lutar contra a apostasia, contra o afastamento de Deus, olhando para Jesus Cristo, ou focando a nossa vida, o olhar aqui, irmãos, é focar a nossa vida, é dirigir a nossa vida sempre pela fé em Jesus Cristo. Olhar para Cristo, irmão, só pode se dar através das Escrituras. Nós não temos como olhar para Cristo se não estivermos examinando as Escrituras e vendo Cristo nelas. Porque as Escrituras é que falam dele, é que revelam ele ao nosso coração. Mas segundo, o autor dos Hebreus diz aqui no capítulo 3, verso 6, quando ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós? E aí ele vai usar aqui, irmãos, um se. Quando ele diz aqui, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Essa é a segunda coisa. Se primeiro nós temos que olhar para Cristo, segundo, se nós somos casa de Deus, se nós somos casa de Cristo, se o Espírito Santo habita em nós e somos templo dele, se somos, nós devemos, irmãos, manter a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, sempre. É isso que o autor diz, não deixe de olhar para Cristo e não deixe de continuar confiando nele e derramando a sua esperança e a sua confiança naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Você sabe, precisa saber que ele é o apóstolo, você precisa saber para que ele veio, você precisa saber sobre a obra dele na cruz, como sumo sacerdote, você precisa entender que ele é maior do que Moisés, ele é maior do que tudo, ele está acima de todas as coisas, mas deposite a sua esperança, não somente saber é suficiente, creia nele, confie nele e espere por ele. Como pastor, eu posso fazer isso? Como eu posso continuar crendo e esperando em Jesus? Como? Como eu posso continuar crendo se a minha luta é maior do que a de todos? Se eu estou enfrentando enfermidades que estão acima da minha própria condição de superá-las? Como eu posso ser fiel, continuar crendo e esperando em Jesus, se toda a minha estrutura familiar está desorganizada? Como eu continuo crendo e sendo casa de Deus, se tudo que acontece ao meu redor vai de mal a pior? Primeiro, versículo 7, ele vai citar o Salmo 95, do verso 7 ao 11 do Salmo 95, ele vai citar aqui, e o autor ele diz,
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito, porque o Espírito continua a falar, irmãos, até hoje, e continuará a falar até Jesus Cristo voltar para nos buscar. É o Espírito Santo que fala, só que quem está falando aqui é Davi. Capítulo 4, verso 7 de Hebreus, ele diz que é Davi que cita essa palavra. Quando ele diz no verso 7 do capítulo 4, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Como pastor, eu posso continuar firme no Senhor e esperando nele. Primeiro, ouça a voz do Espírito Santo e não tenha um coração endurecido. Ouça a voz do Espírito. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e nosso coração se quebrantar diante da sua voz, nós não ficaremos endurecidos, inveterados a continuar pecando e desobedecendo a voz do Senhor. Ouvir a voz do Espírito. O que é ouvir a voz do Espírito? Ele dá o exemplo, irmãos, do que o povo de Israel fez no Antigo Testamento. E ele mostra aqui ouvir a voz do Espírito, citando aqui o Salmo, o que o próprio Salmo fala, lá no Salmo 95, que está aqui descrito para nós em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até o 11, ele diz assim, hoje, no verso 7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O povo de Israel provocou a Deus todos os 40 anos que ficaram ali no deserto. Irmãos, no versículo 9, o texto aqui de Hebreus diz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Deus está dizendo, aquele povo, ele via as minhas obras, aquele povo, ele ouvia a minha voz com os seus ouvidos, mas a prática era totalmente contrária, porque eles tinham um coração pecaminoso. Eles erravam no seu coração, se afastavam de mim constantemente, dia após dia. Eles não ouviam a minha voz, porque o coração era endurecido, e um coração endurecido é um coração incrédulo. Quais eram as obras de Deus? Comece lá pela libertação do Egito, observe as 10 pragas, observe as maravilhas, os sinais que Deus fez através de Moisés, através de Arão. Se é pouco isso, atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Se é pouco isso, a vitória sobre o exército dos seus inimigos, dos egípcios, o exército poderoso que cai ali no meio do mar, quando Deus fecha o mar, quando seu povo passa, isso é pouco? E o que dizer da coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho, ou então para aquecer aquelas pessoas do frio? O que dizer da coluna de nuvem, para diminuir o calor do sol e mostrar que Deus estava presente a cada dia no meio do seu povo? Isso é pouco? O que dizer da rocha que fez com que a água jorrasse dela, quando Moisés ordenou? E essa é a primeira ocasião. O povo vai tentar a Deus, e o texto aqui vai falar de Meribá e de Massá, porque vai falar de 2 acontecimentos. O primeiro está em Êxodo capítulo 17, verso 7. Eu não vou entrar em detalhes históricos para não ficar muito cansativo. Então, Êxodo 17, verso 7, acontece a rebelião de Massá. A palavra Massá significa rebelião. Perdão, Meribá. A palavra Meribá significa rebelião. E a palavra Massá significa prova, que também é uma rebelião, que foi quando o povo não quis entrar na terra, estava para entrar na terra. Os 12 espias voltaram e disseram, somente Josué e Caleb disseram, vamos, creiamos no nosso Deus, que Ele vai nos dar a vitória sobre esse povo. Não importa se eles são grandes, se eles são poderosos, se suas cidades têm muralhas enormes, nós vamos vencer, porque o nosso Deus nos fará vencer. Os outros 10 disseram, não, a gente não vai conseguir vencer. E o povo se revoltou, queria tirar Moisés da liderança, queria voltar do Egito, e Deus puniu aquele povo por causa da sua incredulidade, e disse mais, nenhum de vocês vai entrar na terra. Nenhum de vocês que não creem em mim, que não confiam em mim, vão entrar na terra prometida. Somente os de 20 anos para baixo.
foi que entraram. Todas aquelas pessoas que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos aqui nesse período e não creram em Deus, foram incrédulos, provaram o Senhor, se rebelaram contra o Senhor. Durante os 40 anos, nenhum deles entrou na terra prometida, porque não ouviram a voz do Espírito Santo. Será que nós vamos entrar, irmãos? Será que nós vamos entrar? Será que nós não estamos tendo uma vida semelhante a esse povo que tem um coração endurecido e que não ouve a voz do Espírito Santo? Quer manter sua fé e esperança em Jesus? Continue ouvindo a voz do Espírito Santo e não tenha um coração endurecido. Não tenha um coração endurecido. O povo viu a água da rocha, as roupas e os sapatos não se desgastaram. O texto vai dizer isso também, Êxodo 3, 21, Êxodo 16, 4, Êxodo 17, 6, Deuteronômio 29, 5. Nem os sapatos, nem as roupas se desgastaram, porque Deus estava presente no meio do seu povo. Deus tem demonstrado a sua fidelidade em nossas vidas, dia após dia. E saiba de uma coisa, você pode ver um pouco da glória de Deus, dos milagres de Deus, no meio do povo de Deus. Você pode estar no meio do povo e mesmo assim estar apostatando da sua fé em Jesus Cristo e não entrar na terra prometida. Tenhamos cuidado, irmãos. Nós temos mudado. Nós temos mudado. Será que nós somos os mesmos? Será que o nosso coração não está afastado do nosso Deus, do nosso Salvador? Será que nós temos ouvido a voz do Espírito? Porque eu vou manter a minha fé e a minha esperança em Cristo se eu continuar ouvindo a sua voz. Versículo 10 e 11. Ele vai nos dizer qual é a segunda coisa. Está aqui, irmãos, o nosso texto. Ele nos ensina a aprender. Ele pede, o autor, ele diz, olhe para o que aconteceu no passado. Não somente ouça a voz do Espírito, mas olhe para o passado. Olhe para a história do meu povo que errou no seu coração. No versículo 9 ele diz, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Verso 10, por isso me indignei contra esta geração. Estes sempre erram no coração. Veja, o erro não começa no ato, mas o erro começa no coração. São nos pensamentos, são nas intenções. Com certeza Satanás, ele sempre vai lançar e vai batalhar para conseguir entrar no nosso coração, com suas ideias, com suas palavras, com suas mentiras, ou falsas verdades, ele vai colocar no nosso coração, no nosso pensamento, como fez com Eva, como fez com aquela mulher que caiu, mesmo Deus tendo exortado Adão, tendo ensinado a Adão, e Adão deve ter passado para a sua mulher, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás conseguiu entrar no coração dela, porque ela estava com um coração já endurecido, rejeitando a voz do Espírito, a voz de Deus, e dando ouvidos à voz do diabo. Errando no seu coração. O erro começa no coração, só depois é que vem o comer do fruto. O erro começa no coração, só depois é que vem a prática do pecado. Tiago vai dizer que o pecado começa na cobiça. Tiago vai dizer que o pecado começa com a cobiça, e aí depois o pecado ele gera o ato, e aí depois vem a morte como consequência. Aprenda, verso 10, aprenda com o que aconteceu com o povo de Deus na história do Antigo Testamento. Olhe para o passado e veja como Deus agiu com o seu povo. Não será diferente, irmãos, se nós continuarmos com um coração pecador diante dele, errando em nossos corações. Ele diz, me indignei, eu me irei com estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, estavam ali, era povo de Deus, só no nome, mas não conheciam os caminhos de Deus, que são caminhos de fidelidade, caminhos de obediência, caminho de retidão, caminho de santidade. Esses são os caminhos de Deus.
deixaram de entrar no descanso, irmãos. Ele diz aqui no verso 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem foi que entrou? Somente daqueles Josué e Calebe, somente esses dois. E o restante era de 20 anos para baixo. Era uma outra geração que iria aprender com Deus, através da liderança de Josué, iria conquistar a terra prometida. Uma geração que foi totalmente diferente da antepassada. Mas depois dessa geração surge uma outra geração que não vai ser fiel a Deus, depois de Josué. Mas essa geração que entra foi uma geração fiel ao Senhor. Mas a geração que fica é uma geração infiel, incrédula. E Deus está falando sobre o descanso da terra prometida, que é cumprido apenas, irmãos, no sentido limitado no Antigo Testamento. Mas no capítulo 4 de Hebreus, Deus vai dizer que há ainda um descanso para o seu povo entrar, que é a glória dele. O descanso está aqui, olha, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: temamos, foi a palavra do Salmo 111, foi a palavra de Provérbios 3, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não importa se você tem carro, se não tem, se você tem doutorado, se não tem, não importa a sua riqueza, não importa a sua fama, se você não entrar no descanso de Deus, não valeu a pena você ter caminhado os 40 anos no deserto com Ele. É melhor que você seja como qualquer outro pecador, que não está no meio do povo de Deus, porque o juízo sobre você e sobre mim será ainda maior. Não adianta, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Nós estamos brincando, irmãos. Os dias estão se passando, nós não sabemos o dia nem a hora da nossa morte, e nós vamos nos deparar com aquele que julga todas as coisas. Nós temos ainda um descanso para entrar, a terra prometida não está aqui, então por que acumular tantas coisas nessa vida, se a terra prometida não está aqui, mas está lá na glória? Há um descanso para nós entrarmos. Não é hora de descansar, é hora de lutar. É hora de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É hora de continuar crendo, confiando e depositando a esperança nele. Terceiro e último, está no versículo 12. Quando ele diz: tende cuidado, irmãos. Veja, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse é o verso central. Esse versículo aqui, na verdade, já é uma aplicação do que ele trabalhou, do que ele citou no Salmo 95, verso 7 ao 11. Ele vai, a terceira verdade para lutarmos contra o afastamento de Deus. O nosso afastamento de Deus é que você jamais tome a decisão de jamais se afastar de Jesus, por causa do seu coração pecador e incrédulo. Como eu posso fazer isso? Ele vai nos falar aqui duas coisas que são necessárias. Algumas até são, a última é até repetitiva, mas com um detalhe a mais. No versículo 12 ele diz: tende cuidado, irmãos, e esse é o terceiro ponto. Primeiro eu tenho que olhar fixamente para o Senhor, ou considerar atentamente, ele que é o apóstolo e o sumo sacerdote. Ele é maior do que Moisés, e ele é o Senhor da casa, né? Nós vimos todos os detalhes. Segundo, eu tenho que permanecer firme na minha fé e na minha esperança em Jesus Cristo. Como? Dando ouvidos à sua voz e não tendo o coração endurecido. E olhando para o exemplo do que aconteceu com o povo no Antigo Testamento. Terceiro e último, eu não posso me afastar de Jesus por causa de um coração pecador e incrédulo. Então, o que é que eu devo fazer? Qual é a prática? O que é que eu devo fazer dia a dia? Ele vai dizer aqui no versículo 13. Pelo contrário, primeiro, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor está dizendo que o nosso coração é perigoso e nós temos uma facilidade de sermos enganados pelo pecado. Então ele está dizendo aqui, olha, tenha cuidado, nós precisamos de exortação diária, nós precisamos de exortação mútua e diária, para podermos suportar as tentações que vão vir nas nossas vidas. Como assim? Paulo ele vai dizer, escrevendo aos Colossenses: habite ricamente em vós
toda a palavra de Deus. Capítulo 3, verso 16. E ele vai dizer que nós devemos falar uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aqui o autor está dizendo: exortai-vos mutuamente, enquanto o dia que se chama o quê? Hoje, agora, no presente, nós temos que nos exortar. O irmão tem que ligar para o outro, tem que falar com o outro, tem que dar uma palavra ao outro. É você estar na comunhão da igreja, ouvindo essa palavra de exortação nesta noite. Enquanto o outro está lendo algo que eu não li, e Deus usa essa pessoa para falar ao meu coração, para que eu não venha me afastar do Deus vivo, do meu Salvador. Procure ser exortado todos os dias na comunhão da igreja. Venha para os cultos. Você não vem para os cultos. No começo da sua fé você vinha, agora você não vem mais. Porque seja sincero com você mesmo, você não tem prazer mais nas coisas de Deus. Você prefere muitas vezes estar assistindo um filme, um jogo de futebol, do que estar na casa do Senhor orando. Você prefere muitas vezes estar numa rede social, do que estar buscando a presença do Senhor. Seja sincero com você mesmo, arrependa-se dos seus pecados e peça ao Senhor: Senhor, me ajude. Porque se eu continuar assim, eu me afastarei de ti, se é que você já não está para lá de afastado do Senhor. Hoje ainda há tempo. Enquanto se chamar hoje ainda há tempo. Mas quando hoje se acabar, quando hoje terminar para mim, para você, não haverá mais tempo. O tempo é hoje. O tempo que se chama hoje, o autor está dizendo, é o presente. É a minha vida, é o aqui e agora, o aqui e agora. Eu devo ouvir a voz de Deus hoje, a exortação que vem para o meu coração. E último, versículo 14. Guarde a sua fé, que você teve desde o início. Eu comecei falando isso na introdução. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se você conheceu a Jesus Cristo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, continue nessa sua mesma fé. Não abandone essa sua confiança em Cristo como teu Salvador por nada. É a confiança da salvação. Ela deve permanecer até o fim da sua vida. E ele relembra novamente o Salmo, o verso 7 e 8, quando ele chama aqui no versículo 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Eu concluo essa mensagem com as perguntas que ele faz do verso 16 até o versículo 18. Ele faz 5 perguntas retóricas, trazendo à memória o que ele acaba de dizer. E aí ele nos chama a olhar para o que aconteceu com o povo que se dizia povo de Deus no Antigo Testamento, e ele diz, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então ele está dizendo, quem foi que se rebelou contra Deus? Não foi aquele povo que saiu lá do Egito? Que passou no Mar Vermelho? Foi aquele povo lá. 40 anos ficaram vendo as obras de Deus, e eles se rebelaram contra Deus. Versículo 17, ele diz, e contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem Deus, em vez de ter prazer no seu povo, disse que estava indignado, e essa indignação ela foi durante os 40 anos com o seu povo. Ele vai dizer aqui, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Versículo 19, ele encerra dizendo, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O salário do pecado é a morte. Todos que continuaram em desobediência ficaram prostrados no deserto. Eu não quero que você, meu irmão e minha irmã, fique no meio do caminho. Eu acho que essa foi uma das grandes tristezas de Moisés, de ver a rebelião daquele povo contra um Deus fiel. Eu não quero que eu e você, eu vou estar lá com o Senhor. Eu quero que você esteja lá também. Eu posso ter falhado em muitas coisas, mas em anunciar a palavra de Deus, como um profeta de Deus, eu não vou deixar de anunciar.
Nós temos falhas e pecados, e o tempo de se arrepender é hoje. O tempo de clamar pela misericórdia de Deus é hoje. Talvez você tenha muitas justificativas. Reconheça que essas justificativas que têm lhe levado a se afastar de Cristo são seus próprios pecados. Ah, não, porque na igreja tem isso. Ah, não, porque eu não gostei daquele pregador. Ah, não, porque eu não gostei daquele irmão. Ah, porque aquele irmão olhou de cara feia para mim. O pecado está em você, no seu coração. Peça perdão a Deus. Não tenha um coração pecaminoso, errante. Clame misericórdia ao Senhor e busque a Deus. Arrependa-se enquanto o tempo que se chama hoje existe, para que nós possamos, naquele grande dia, estar todos gozando do descanso que Deus tem reservado para nós. Eu e você vamos ver que valeu a pena todo o sofrimento nesse tempo de deserto que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Convido você a fazer sua oração nesse momento. Curva sua cabeça e ore, nós vamos celebrar a ceia. Convido os diáconos e as auxiliadoras que vão servir a ceia hoje.